Olá, preciosas, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu vou começar de uma forma diferente. Vou ler para vocês Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus. Agora sim, e vocês vão entender por que depois eu comecei com esse versículo. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, é a Maressa. E Maressa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da tua história, um pouquinho, né, de tudo que você já viveu com Deus e ainda vai viver muita coisa, né, os seus sonhos e projetos. Então, Maressa, fala para as meninas, quem é você? Eu sou uma serva do Senhor que descobriu que é amada pelo Pai. Sou esposa, sou mãe, sou filha. E é isso. E faz muito bem o seu chamado, né? É alguém que exerce o chamado que o Senhor te deu, né? E a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Por que eu trouxe você aqui agora? O Fala Preciosa, ele traz para cá mulheres de perto da nossa cidade que tenham testemunhos, que tenham vida transformada, que realmente fazem a diferença na nossa comunidade. Porque às vezes a gente só vê isso de longe, mulheres de longe, né? E a gente fica achando que é tudo, o Deus é o Deus de longe, faz lá, mas não. E Deus tem feito grandes coisas aqui. E aí eu tenho feito com uma mulher de cada igreja, de cada denominação. Porém, nessa semana, depois de tudo que a gente viveu no Projeto Braguinha, né, o Senhor falou, deixa só eu fluir. Então, se tiver que voltar tantas vezes em uma igreja, vai ser da forma, né, da forma que Ele quer. E eu sei que Ele escolheu você para estar hoje aqui, né? Por tudo que a gente viveu, pela diferença que você faz e faz em várias comunidades. Então, o Projeto Braguinha, depois eu vou deixar o Instagram deles aqui na nossa postagem também para vocês conhecerem. E esse foi o projeto que nasceu no coração de Deus e o Senhor, né, entregou para Maria, e através dela toda não só a nossa igreja, porque nós somos da mesma denominação, mas várias outras igrejas têm trabalhado juntas, unidas, para que o nome do Senhor seja proclamado, né? E a gente leve essas boas novas. Por isso, eu li esse versículo assim que a gente começou. Então, eu queria que você falasse como que surgiu. Então, o Projeto Braguinha é modelo de um projeto maior, que é um projeto da nossa denominação, o Projeto Nilson Braga. Veio do coração de Deus para o pastor Nilson Braga, mas o pastor Nilson Braga ele não participou de nenhum projeto, porque na reunião onde eles decidiram fazer o projeto, ele na hora de voltar, então ele estava voltando e sofreu um acidente de carro e faleceu. O nome original do projeto seria Férias para Jesus, mas levou o nome dele, né, por conta da ideia ser dele e ele não ter participado, em homenagem a ele. Sim. Então, o projeto Nilson Braga, ele completa 25 anos esse ano. Olha! É uma bênção. E o projeto Nilson Braga, ele usa as férias de julho para poder ir em uma cidade, a gente constrói, é uma cidade de cada ponto do Brasil, né? Então a gente constrói uma igreja, temos vários voluntários, onde esses voluntários eles oferecem os seus serviços, atendimento médico, aí nós temos a EBF, nós temos o Bazar, né? Temos vários setores e o Projeto Braguinha surgiu daí. Sim. Desse modelo. E você participava já, você foi em vários, né? Sim, foi bastante projetos, né? Eu acredito que 12, 13. Nossa, projetos. Bastante, eu não sabia que tinha ido em tantos assim. Sim, já. Aí o que aconteceu? Como o Senhor, ele me proporcionou, né, a ir a tantos e também, assim, o que me levou a pensar, né, o que comoveu o meu coração foi quando nós começamos, né? Nós tínhamos um projeto na nossa igreja de fazer Jesus na Praça. O que era o Jesus na Praça? O Jesus na Praça era um trabalho com as crianças na praça, ou era às vezes no centro, ou lá no Frade, e nós íamos ali, a gente fazia uma atividade, nós fazíamos uma atividade com as crianças, né? Aí a gente tinha brincadeira, a gente tinha palavra, então ali o Senhor ele começou a mover no meu coração, olha, por que isso não fica maior, né?
O Senhor começou a colocar isso no meu coração. Então, assim, e ali eu descobri pessoas também que aderiram à ideia, Uhum. né? Então, foi onde nós fizemos o nosso primeiro projeto Braguinha. Que foi? E no Frade. O primeiro foi no O Frade. primeiro foi no Frade. Então, ali no Frade, nós começamos, né, o projeto, a gente não tinha dinheiro nenhum. Muitas vezes as pessoas ficam muito apegadas, né, ao financeiro, mas a gente se esquece que o nosso Deus é o dono da obra. Exatamente. E você esteve mais de perto, você viu bem isso, né? Sim. A gente vê que Deus, ele é o dono da obra, é Ele que faz todas as coisas, é Ele quem capacita. Até mesmo, às vezes eu me olho assim, eu fico olhando um projeto tão lindo desse, sabe? A gente vê os irmãos tão felizes. Não tem como você colocar numa pessoa esse projeto. Falar que vem do coração de uma pessoa, é direto do coração de Deus. Exatamente. Uma pessoa, ela não pode comover outras, ela não pode transformar outras, ela não consegue transformar vidas. Sim. Mas Jesus, ele transforma todas as coisas. Exatamente. Né? E o Projeto Braguinha, ele surgiu, foi assim o início do Projeto Braguinha. O Projeto Braguinha, ele tem algo muito interessante, que eu acho assim, que é algo, para mim, aquela logo do Braguinha, sabe? São várias mãozinhas. As mãozinhas, né? São lindas. Porque a gente usa as nossas mãos, né, para trabalhar, para oferecer, né, à comunidade alguma atividade. Ali no Projeto Braguinha nós temos o bazar, nós temos a área da saúde, nós temos a EBF, nós temos artesanato, a gente tem a massoterapia, salão, nós temos o salão, né? Evangelismo, que é muito legal, muito importante. Várias atividades, nós temos o esporte. Então ali a sala de oração, que esse ano foi, né? Grandes coisas. O Senhor sempre fez, mas esse ano algo diferente. Ele vai movendo de uma forma diferente, né? Então não tem como você não falar que não é Ele, né? Exatamente. E aquelas mãozinhas, eles são as nossas mãos, né? Não tem como uma pessoa só fazer. Exato. E viver na dependência de Deus mesmo, né? Realmente esse ano que eu estava um pouco mais, né? Participei de todos, sempre amei participar, mas esse ano de uma forma mais intensa, né? Mais ali de perto, ali trabalhando direto. Então, assim, a gente consegue ver quando uma porta era fechada, né? A outra se abria. Quando algo dava errado, outra coisa acontecia melhor, de uma forma que a gente não entendia, mas depois a gente via, nossa, era porque era para ser dessa forma. Então, assim, a mão do Senhor em tudo. Agora, quando você falou que realmente é algo que nasce do coração de Deus, porque verdadeiramente é, senão não moveria tantas pessoas assim, Ele precisa de alguém disponível, né? E você se dispôs. E a gente sabe que não é fácil. Quando você se dispõe verdadeiramente a fazer a obra do Senhor e isso a impactar outras vidas, né, a levar as boas novas, como a gente leu aqui, né, os pés daqueles que anunciam as boas novas, o pé são os mensageiros, né, quando a gente caminha e vai pregando a palavra. A gente sabe que muitas são as investidas do inimigo contra a gente, muitas coisas se levantam. E quantas vezes nós temos o desejo até de ir, não, deixa eu ficar quietinha aqui. Mas quando você realmente tem aquele entendimento da salvação, de que você foi salvo, se você está aqui é para você continuar fazendo a obra do Senhor e para que outros conheçam a salvação, isso queima tão forte no nosso coração que todas as outras coisas ficam pequenas, né? E você se dispôs. Que sirva verdadeiramente de exemplo para a gente, né? Que quando o Senhor colocar algo no nosso coração, que a gente não espere ter as circunstâncias todas a favor, né? Como a Marissa falou, é um projeto grande, né? E todo projeto, tudo necessita de dinheiro, necessita de pessoas. E às vezes a gente, não, quando a gente tiver dinheiro, a gente vai fazer. Mas não, Deus é quem faz, né? Esse projeto, quando o Senhor colocou no meu coração para fazer, eu não pensei que ele fosse chegar nessa proporção. Sim. Inclusive a proporção que ele está hoje. Por conta da mídia também, sim, né? Que faz muita diferença. Mas só que assim, quando a gente pensa assim, o quanto Deus ele é grande, ele é bom, e o alcance do Senhor, aí você vê como que você é pequeno e limitado, né? Que a gente pensa tão pequeno. E hoje o Projeto Braguinha, os testemunhos, né? Os testemunhos são tão maravilhosos que são recompensadores, porque você teve mais de perto, você viu
como é dispendioso, né? Você Sim. tem que ir, você tem que correr atrás, e não vem nada de graça, Isso. né? Até porque a obra do Senhor, Uhum. ela custa, e eu fico feliz em fazer, sabe? Isso queima no meu coração de fazer, porque é algo que realmente, assim, para mim não é custoso, é Aham. gostoso, né? Sim. É bom de fazer, né? Toda aquela correria e tal. A gente sabe que a gente fica o tempo todo na rua, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra. Mas como é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa falando, igual aquele testemunho Sim. daquela mulher que ela não dormia. Ela estava muito sofrida, teve algumas perdas na vida dela. E a mulher que não dormia, ela passou na sala da intercessão. Eu não estava lá na intercessão Eu no estava, momento. foi tremendo. Então, eu não estava lá, mas eu sei que aquilo que o Senhor moveu no meu Sim, coração, entendeu? Tocou outras vidas e não foi Ele, exato. né? E às vezes eu fico pensando assim, eu falei, Senhor, Tu és um Deus tão grande, eu sou tão pequena, que como que pode um Deus tão grande usar uma pessoa tão pequena para alcançar outras pessoas? Porque assim, por que eu estou falando isso? Não assim querendo exaltar, não. É porque às vezes a gente se sente pequeno. Às vezes Sim, você aí, como eu, se sente pequeno, né? exato. E Não se quando a sente gente capaz de fazer, né? isso, sim, eu tive muitos momentos desses, né? Onde eu era muito mais nova quando começamos, né? Uhum. O projeto Braguinha ele começou em 2013. Isso, 2013, né? O primeiro 2013. Sim, Então, eu tinha 20 e poucos anos quando eu comecei. E a gente pensa, né? Quantas pessoas, nossa, você vai estar, como que a gente vai administrar isso sem dinheiro, sem nada? Então, quando você vê o fluir de Deus, você vê que é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele. Você é só um canal, né? Você é exatamente. só um canal E é ali. isso que ele quer que a E gente seja. E é isso, eu acho que hoje, assim, infelizmente hoje, a gente lê muito pouco a Bíblia, Sim. né? E causar a dependência, pensar em depender de Deus, Uhum. assusta demais, né? É, Porque a gente quer fazer tudo com as nossas mãos, a gente quer chegar lá, ter dinheiro para isso, ter dinheiro para aquilo. E a obra não é nossa. O dono da obra tem o ouro, tem a prata, e é ele que faz, é ele que move o coração das pessoas, porque sim. muitas vezes não é o dinheiro, né? Exato. A gente entende, assim, quando a gente tem o Braguinha, a gente entende assim, se eu não tiver as pessoas para poder estar no salão, cortando cabelo, ou então até mesmo ensinando no artesanato, o projeto não acontece. O Exatamente. projeto é feito de pessoas. Sim. Então, quem move o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. A É. gente é só um canal. E como a gente viu, né? Não só o Senhor trabalhando nas pessoas de fora, as que foram evangelizadas, mas também dentro da igreja, né? Eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás e eu falei isso. Falei, no dia que eu levei uma devocional breve lá na nossa reunião, eu falei sobre isso. Verdade, existe pessoas não salvas dentro da igreja, mas não existe salvo fora. Porque a gente precisa dessa comunhão, né? Você via ali laços sendo estreitados, pessoas de igrejas diferentes ali trocando e todo mundo louvando junto e glorificando, né? E às vezes indo lá, consolando um irmão, outro ia lá. Então, assim, é muito além do que só levar o evangelho. É realmente aquilo, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, o Senhor está nos usando para abençoar outras pessoas e, ao mesmo tempo, nós estamos sendo abençoados. E só Deus faz isso. Né? Terminou o projeto e todo mundo falando, o ano que vem eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar. Então, assim, isso é muito tremendo. E aquela chama que muitas vezes a gente vê que as pessoas estão, né, apagadinhas, confortáveis no seu canto, porque é mais fácil, né? E muitas vezes são muitas lutas mesmo que acaba deixando você, eu sou cristã, eu sou salvo, tá tudo bem, mas deixa eu ficar aqui quietinho, né? Eu acho interessante quando a gente fala assim, às vezes você não conhece o projeto, está convidado para o ano que vem conhecer, né, nosso projeto Braguinha, mas assim, eu estava até falando para o Senhor, eu falei, Jesus, como o Senhor move pessoas diferentes, Sim, né? Esse ano como que a gente viu pessoas diferentes falando, isso. né, de como assim, como servir. Às vezes eu estava lendo a Bíblia, né? Aquela passagem onde Jesus ele lava os pés dos discípulos, né? Se ele é Senhor e ele lavou os pés, Sim. né?
Que dirá Então, nós. assim, que dirá a gente? E como a gente descobre que é prazeroso lavar os pés, Sim, não é? sim, E a gente, isso é maravilhoso. É muito assim, é tremendo quando você vê os idosos, sabe? A gente tem uma preocupação, nossa igreja, ela é uma igreja onde nós temos, graças a Deus, muitos idosos. A gente sim, louva a Deus pela vida deles, porque se nós estamos aqui hoje, nossa igreja está, né, de pé, nativa mesmo, o sim, braçal foi deles, eles isso. correram A atrás, oração, a oração né? deles, sim. Então, assim, como eles ficam maravilhados ali de estar, sabe? E a gente vê minha tia com problema nos joelhos e tal. Mas tá ali Aí, podendo sim, elas fazer. lavando as roupas que vinham do bazar. Você vê até roupas Aham. cheirosas. As irmãs falam, nossa, que roupa cheirosa. Acho que elas têm essa preocupação. Sim, sim. Isso é só a presença de Deus, gente. Não tem outra pessoa que faça. E ali eu acho que resume muito a multiforme dele, né? Era no salão, a irmã cortando o cabelo e pregando a palavra do Senhor, fazendo a unha, pregando a palavra do Senhor, ia lá fazer uma massagem, recebia uma oração enquanto estava ali, desabafava, o grupo de intercessão ia lá, recebia uma oração e muitas vezes até um abraço, como foi o testemunho dessa moça que a gente postou agora. Ela falou, olha, eu recebi um abraço que há muito tempo eu não recebia. E você acha que ela não recebeu nenhum abraço? Ela deve ter recebido algum tipo de abraço, mas o abraço, quando tem o amor do Senhor, é diferente. Sim. Muitas vezes você vai evangelizar e você acha, não sei fazer nada, né? Não tenho dom de fazer isso. Às vezes é só um abraço que você vai dar numa pessoa e falar, olha, Jesus ama você. Vai ser a forma que Deus vai entrar no coração daquela pessoa. Então, o Senhor é na multiforma dele, né? Multiforme dele. E é lindo isso que Deus faz, sabe? Esse projeto, ele foi algo, né? Algo muito especial para a nossa cidade. A gente sabe que as sementes que foram plantadas em cada bairro que a gente passou, elas vão frutificar, né? Algumas já frutificaram para a honra e glória do Senhor e nos próximos que nós passaremos também, porque o Senhor quer nos usar, né? E quando a gente se permite usar, quem dá o crescimento é Ele. Ele falou, ó, faça parte de vocês que a minha sou eu que faço, né? A gente pode fazer o que é natural aqui, o sobrenatural é o Senhor que faz, né? Sim, é verdade. E a gente vê tanto que é Deus ali, porque realmente assim, a gente correu muito atrás de muitas coisas, só que chegou num ponto que não era mais a gente. Sim. Chegou ali que não era mais a gente, que realmente era só o Senhor e as portas começaram a se abrir, se abrir, se abrir. E isso me encanta em Jesus. Me encanta porque a gente vê como que nós somos dependentes dele e como é maravilhoso ser. Sim. É difícil. Porque a gente tem que dizer não para as nossas vontades em pleno feriadão. 4 dias, quem não queria estar, né, passeando, viajando, mas falou, não, a gente sabe o nosso propósito, nós sabemos para que nós fomos chamados, e você separa aquele tempo ali para o Senhor, né, não é que nós somos melhores que ninguém, porque outras pessoas estavam, não, é porque aquele tempo o Senhor separou para nós, para a gente viver, né? É um prazer, quando acaba, fala, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos aumentar mais um pouquinho, né, e assim, Maria, eu sei que tua vida é muito corrida, você trabalha, né? Você tem lá o seu trabalho também como massoterapeuta, você é a mãe, você é a esposa. Então, não se resume só no Braguinha. Braguinha é só mais um dos chamados, porque ela já trabalha com missionários, né? A nossa igreja realmente é uma igreja muito missionária. Glórias a Deus por isso. E a Marissa é da diretoria do Conselho Missionário da nossa igreja, então ela também trabalha há muito tempo já com isso, né? E como que você consegue conciliar todas essas coisas? Ai, olha, eu vou te falar que eu não sou perfeita, não. Ah, não somos. Eu tenho muita dificuldade, sabe? Assim, é difícil. Tem hora que eu acho que eu não vou dar conta. Tem hora, assim, que eu falo assim, é só pelo Senhor mesmo, Sim. né? Às vezes eu acho que eu vou largar. Às vezes eu falo pro Senhor assim, ó, Jesus, eu vou largar. Mas aí eu vejo, assim, quando eu penso naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sabe? O primeiro campo missionário é a nossa família, Isso. né? Então, a minha preocupação toda é o meu filho e meu marido, né? Então, assim, quando eu vejo eles servindo, o Braguinha, ele tem disso, né? A família serve. Isso. O Isaac carregando as caixas, lembra quando a gente foi colocar no caminhão? Jefferson também no conselho missionário. Sim. Então, assim, se a sua família tá ali para servir, você fica mais tranquilo e satisfeito, né? Não tá indo
de uma vontade, né? Isso. Entristecido. Eu tenho essa preocupação, porque eu sei, né? Quando a gente fala de missões, nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Não Exatamente. adianta estar tudo caindo, né? E você ali insistindo, né? Então, aí nisso eu tenho paz, né? E aí Conseguir, a gente consegue. dá um jeito. Mexe daqui, mexe dali. A gente acha que não vai conseguir, mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo. É porque todas as áreas da vida que o Senhor nos coloca, nós realmente vamos ter que prestar contas para Ele, né? Então, tem horas que a gente fica sobrecarregada, porque fala, poxa, eu tenho que ser perfeito, né? Como, você tem que dar conta como mulher para o seu marido, né? Esposa, tem que ser uma excelente mãe para o seu filho, ajudar ali nas atividades, e aí você tem que ir para a igreja, fazer as coisas, tem o seu trabalho, e tem ainda a social, que tem os amigos, às vezes você tem que tirar aquele tempo, e tem. E se a gente não colocar o Senhor na frente e falar, Senhor, me ajuda a entender o que é importante, o que é prioridade, né? E o que eu posso deixar para depois. E aí o Senhor vai, com a misericórdia dele. Eu sou muito caseira. Vocês não conhecem? Aham. Então você sabe que eu sou muito caseira. Eu gosto muito de ficar com a minha família. Sim, isso é bom. Gosto mesmo. Então, assim, lá em casa, a gente não é muito de sair. Aham. Eu acho que isso ajuda, né? Isaac é mais, Isaac adora sair. Energia de criança. Ele gosta. Isaac gosta mais, é mais saída, né? Aham. Mas aí já precisa de muito tranquilão em casa. Então, acho que isso meio que ajuda, Sim, né? sim. A gente dá uma equilibrada. Sim. Mas tem hora, assim, que é puxado, né? tem Mas o Senhor, com a misericórdia dele, vai renovando as forças. Tem dia que a gente tá, não, só quero dormir hoje. Aí amanhã você já acorda, não, vou fazer tudo. É desse jeito. Quanto tempo de convertida você tem, Marissa? Eu me converti com 16 anos. Apesar de ter nascido na igreja, né? A minha bisavó era da igreja, da nossa igreja. É a bisavó. Olha! Minha mãe é filha adotiva da minha avó, né? Então, assim, o Senhor nos escolheu mesmo. Eu falo pra mãe, eu falo assim, mãe, Deus escolheu a gente, cara, porque a minha bisavó era da igreja, a minha avó ainda não, mas depois ela se converteu e ela tinha adotado a minha mãe, quando minha mãe tinha 8 anos, né? E ali a gente foi crescendo. Aí minha mãe me teve e tal, né? E eu cresci lá na igreja. Mas quando a gente quando a gente começa a crescer na igreja, chega um momento que a gente tem que decidir, né? Então, assim, eu decidi por Cristo. Cristo me escolheu, né? Quando eu tinha 16 anos. Olha! Então, assim, ali foi quando eu me batizei, tudo. E qual foi, se você parar para pensar agora, assim, qual foi a maior experiência? Sei que são várias, há várias experiências com o Senhor em momentos diferentes da nossa vida, né? Mas tem alguma que tenha marcado você de uma forma mais intensa, assim, que você nunca esqueceu? Eu nunca esqueci? Tem uma que eu sempre lembro disso quando eu me sinto solitária. O Senhor tem falado muito ao meu coração que nós não somos descartáveis. Sim. Hoje as pessoas elas não amam mais pessoas. Elas preferem amar um animal, preferem amar o celular, objetos, né? Amar a própria vida. Mas elas não amam mais pessoas. E antes do Isaac, eu perdi uma gestação, né? E ali foi muito difícil para mim, porque assim, eu tenho um ministério infantil, né? Eu sou do ministério infantil também na igreja. E quando eu perdi, eu foi muito difícil, porque você tem aquele sangramento, né? E tem uma cólica, é muito ruim para o corpo da mulher, né? Então a gente tinha anunciado, estava todo mundo feliz, primeiro neto das duas partes e tal, eu feliz, botei no Facebook, né? Aí todo mundo comemorando e tal, todo mundo feliz. E assim, de repente, aí veio um sangramento e tal, aí fui no médico, aí o médico fez ultrassom e não tinha mais saco gestacional. Você tinha quanto tempo de gestação? Tinha pouco tempo. Devia ter, acho que não sei, máximo, acho que 1 mês e meio. Bem iniciozinho, sabe? A médica falou que era normal isso e tal. Mas aí eu comecei, né? Começou a sangrar. E assim, eu lembro que eu fui pro chuveiro e ali eu falava assim, Senhor, eu tenho que passar por isso, mas não me deixe, sabe? Então foi ali, aquele momento assim, eu e Deus, aquela água caindo, assim,
E assim, eu senti o Senhor me abraçando tão forte, tão forte, tão forte, que ali eu tive a certeza ali que independente do momento difícil que a gente estiver passando, o Senhor vai estar passando conosco, Amém. É né? verdade. Ele vai estar ali com você, às vezes você não vai ter perna para aquilo, Sim. às vezes você não tem emocional, É. mas assim, o Senhor ele vem, ele te abraça, ele cuida de você, ele te satisfaz, Sim. né? Ele preenche aquele vazio que você tem. Isso. Então, nossa, aquele momento ali pra mim, assim, foi demais, porque você não quer falar sobre o assunto e tal, você tem que dar, Aham. falar, porque as pessoas Sim. te amam, ela quer saber como você É tá e verdade. tal, né? Mas, assim, o Senhor cuidou de tudo, sabe? E também teve um outro momento também que eu tava passando por um momento muito difícil, né? Onde foi na época até mesmo da pandemia. Assim, eu lembro que eu me ajoelhei no chão, né? E eu falei assim, Senhor, eu queria só um abraço. Acho que era de madrugada isso, e eu orando e tal. Eu falei, Jesus, eu queria só um abraço. E eu ajoelhei no chão e debrucei no sofá. Aham. Eu senti, aquilo ali eu nunca senti na minha vida, assim, algo assim. Eu senti como se Deus estivesse sentado, eu ajoelhada e ele fazendo assim. Abraçando você. Cara, eu fico arrepiada quando eu falo nisso, porque foi assim, algo assim, sabe, que eu falei assim, Jesus, eu falei assim, tá aqui. Eu não queria nem abrir mais o olho para Aham. não perder. Tão bom foi. E Deus Então, faz isso. faz. E não tem como você não querer dividir um Deus desse. Exatamente. E que Não até tem. algo que é ruim, ele transforma em ensinamento. Ele fala, olha, eu vou estar com você, né? Porque hoje a gente vê muitas vezes o evangelho sendo pregado de uma forma, o evangelho do amor, né? Sim. Ah, você pode vir como está e permanece. Não tem mais mudança, não tem mais deixar o seu eu, não tem mais nada disso. É só você fazer o que você quer e dizer que você ama a Deus, né? É adorar com os lábios e não com o Sim. coração e não com a vida, né? E aí quando a gente começa a ter um entendimento que o evangelho ele é mais que isso, o Senhor não mentiu em nenhum momento, ele falou que, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Né? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem uma vírgula aqui que o Senhor não fale com a gente, né? Até nas vírgulas, já parei e ler texto na vírgula, falei, uau, né? Então, assim, o Senhor não mente. Então, esses momentos difíceis, todos nós estamos propícios a passar. Mas quando a gente passa com o Senhor, é de forma muito diferente, né? Sim, e assim, você vê uma pessoa que não conhece a Deus, porque se você perguntar, às vezes a gente acha que, ó, a Angra dos Reis, aonde você vê tem uma igreja, Sim, mas somos muito deficientes de conhecer quem é o Cristo. exato. O Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. É. Infelizmente, hoje as pessoas elas falam muito da prosperidade, as pessoas querem tirar, né, Sim, do sim. outro. Então Jesus ele não vem para isso. Exato. Porque Deus pode dar todas as coisas? Pode. Como a gente falou aqui, Deus é o dono do ouro, da prata. Ele pode fazer o que ele bem entender, o que ele quiser. Se ele quiser te abençoar hoje com uma casa, ele vai te abençoar. E a gente vê muitas vezes Deus fazendo isso. Só que quando a nossa felicidade e a nossa vida com o Senhor está baseado nisso, nas coisas que ele pode dar pra gente, você já está vivendo o evangelho errado. Porque a maior promessa do Senhor é a nossa salvação, é a vida eterna, né? Foi o próprio Filho que ele entregou por amor a nós. E quando a gente fala em fazer a obra, né? Quando a gente está num projeto como o do Braguinha, quando a gente chama uma amiga para tomar um café, para poder bater um papo, né? Aconselhar, quando a gente faz tudo isso, a gente não faz para receber algo do Senhor, porque a gente faz porque a gente já recebeu. Né? E por a gente já ter recebido, a gente quer passar isso adiante, a gente quer que isso flua através de nós. E quando você falou, né? Fala assim, não é cansativo, é prazeroso fazer as coisas para o Senhor, porque é o nosso propósito de vida. Né? Você trabalha, é bom trabalhar, né? Às vezes tem pessoas que sonham com uma profissão, vão trabalhar e vão fazer aquilo, isso é bom, né? Todas as coisas, né? O Senhor não nos diz que nós não podemos, né, fazer outras coisas, ter um passeio ou fazer uma... Não, tudo isso é bom. Agora, nada disso
Nada disso é comparado com a alegria, com a satisfação de quando a gente está cumprindo o nosso propósito de vida, que é falar do Evangelho, é falar do amor de Jesus. Eu acho que na minha mente mudou muito quando eu comecei a abrir o evangelho relacional, né? O evangelho de relacionamento. Porque, assim, às vezes a gente se sente muito, a gente acha que em missões você vai fazer se você for para outro estado, outro país, ou então se você parar a sua vida para você fazer. Mas não, você vai pregar o evangelho nos seus relacionamentos. Sim. Né? Então, é para a pessoa que você conhece, é para a pessoa que você convive, é para sua casa, né? Então, aí nesses momentos nós somos moldados. Exatamente. Porque a gente é obrigado, não é? Obrigado a negar a própria carne quando a gente quer falar, às vezes a gente está certo, a gente tem que baixar a cabeça, né? E isso é difícil, porque a nossa carne... O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, ali, o próprio Jesus mesmo, né? Então, assim, o próprio Jesus, ele fala isso, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é demais, a gente tem que vencer todo o tempo. É o que a palavra diz, negue-se a si mesmo. E isso é todos os dias. É toda hora, né? Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo que ele prega totalmente ao contrário do que a palavra diz. Sim. Então a gente fica nadando ali contra a maré mesmo, porque é algo totalmente, se seu casamento não tá bom, troca, né? Se seu filho tá dando problema, deixa ele, bota a empregada para cuidar, não tem que né? Sim. Ele pode escolher o que ele quer ser desde pequeno, não é assim, né? As coisas não são assim. A Bíblia é realmente o nosso manual de vida. Para qualquer problema que você esteja passando, vai aqui. Ela vai te dizer exatamente. Eu peguei aqui a Bíblia em papel, Marissa, porque eu tenho falado muito isso com as meninas e por onde eu tenho passado. Sabe? Não é que a Bíblia no celular não seja a Bíblia. Né? A gente vê lá fora, né? Tem pessoas que são mortas se eles pegarem a Bíblia no celular. Então, quer dizer, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar. Porém, existe uma revolução silenciosa, que eu ouvi essa palavra e isso mexeu muito no meu coração, foi num congresso de mulheres que eu fui em Volta Redonda, e você andar com a sua Bíblia de papel na mão é essa revolução também, é um pouquinho dessa revolução, porque os cristãos hoje, eles estão se parecendo muito com o mundo, né? As vestes, não andar mais com a Bíblia, você vai para a igreja, mas não entra com a Bíblia, vai com a Bíblia, então a sua forma de falar, a sua forma de agir, né? O pensar em si próprio antes do outro, vou fazer o que é bom para mim, e tá se parecendo muito, né? Então, quando a gente começa a falar, não, eu vou viver o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, né? O evangelho que não precisa de firulas, que não precisa trabalhar a emoção, é a palavra, sabe? Hoje a gente vê pessoas que se emocionam muito, a gente conversou um pouco sobre isso, e elas ficam muito emocionadas, porque a música, né, o louvor faz isso, mexe com as nossas emoções, e aí você vive um momento lindo ali dentro da igreja, num culto, e quando você sai, é tudo diferente, emoção, né? É só emoção. Aí você não consegue, está passando por um problema, você não consegue né, vencer da forma que o Senhor quer que você vença. Por quê? Porque você não tem intimidade com o Senhor, você não conhece o Deus da obra, né? Você conhece do ouvir falar, de outras pessoas falarem, mas você não tem aquele relacionamento com Ele, aquela coisa de filha mesmo, né? E esse relacionamento, ele vem diariamente, né? Exato. Das coisas simples mesmo. Da vida diária, do cotidiano. Sim, sim. Né? E é isso. Eu gosto muito de falar a respeito do Braguinha, né? Que a gente está conversando sobre esse assunto. Que o Braguinha, ele vem para poder oferecer o serviço da igreja. Né? Ele se ofereceu em sacrifício a cada um de nós. Exato. Então, assim, como é prazeroso a gente oferecer esse tempo, né? As pessoas perguntam, eu acho engraçado as pessoas perguntando, né? Quem é o Braguinha? A
Nossa, é a igreja que tá fazendo isso? Olha assim, é a igreja, quanto é que tem que pagar? Exatamente. Esse ano estamos engraçados porque apareceram 2 pessoas lá com 1 quilo de alimento. Foi para entrar, né? Sim, e não precisava. A gente explicou que não precisava, que a igreja que ia oferecer isso tudo, né? Que era o projeto oferecendo isso tudo, os irmãos oferecendo para as pessoas. Você já parou para pensar que muitas vezes, para algumas pessoas, é difícil entender o evangelho por causa disso? Porque, assim, a nossa realidade eu tô entregando algo para você me entregar de volta. É comum isso. Então, assim, você está fazendo algo para mim, tem muitas pessoas que brincam, né? Tipo, nosso filho mesmo, às vezes vem, mãe, tia, tá, o que você quer? Porque parece que é cultural, errado, mas de que se eu tô fazendo algo para você, é que você tem que fazer para mim de volta. Sim. E o evangelho e Jesus simplesmente ele se entregou. Olha, você não precisa fazer nada. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie, né? Para que ninguém ache que é por si próprio, né? É simplesmente por acreditar, né? Que o Senhor, que Jesus veio, morreu na cruz e se entregou por amor de nós e ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra de Deus Pai, e nós um dia estaremos lá com Ele. Então, quando você começa a entender que não é troca, Jesus está te entregando, né? Está falando, filho, toma, a salvação está aqui, né? É só você aceitar. A gente vê que tudo é a mão do Senhor, Isso. né? E a gente já começa a transformação ali, no cristão, naquele que vai oferecer o serviço. E quando ele começa a ver o que Deus faz através da vida dele, ele pensa, poxa, no próximo eu vou, a pessoa já começa a se organizar. Exatamente. E isso também transforma a igreja, né? Isso. Porque realmente, para a pessoa que não é cristã, que está acostumada com esse tipo de evangelho, quando você, nossa, tudo de graça. Caraca, tudo de graça, tudo de graça. Né? E a gente ainda tem, esse ano a gente não teve. Mas muitos projetos nós oferecemos cesta básica para as pessoas. Sim. Porque a gente ia em comunidades que estavam com necessidade, né? Então não adianta só você levar a palavra, você leva o alimento físico também. Isso. A gente precisa disso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, que existem pessoas que não querem só ouvir o evangelho, só um abraço, elas precisam de comer também. Exatamente. Né? Então a gente leva o pão também para muitas pessoas. E isso é bênção para a igreja. Eu lembro que eu aprendi, o meu tio conversando comigo, né? Ele falou assim, Maria, quem doa, quem se doa, né, para missões, não passa dificuldade financeira, né? O Senhor supre. A gente passa momentos difíceis, de aperto, mas o Senhor não deixa faltar. Exatamente. Esse é o nosso Deus que meio as dificuldades. A gente passa por aperto, sim, né? Dependendo das nossas escolhas também, porque tem coisa que a gente que mesmo que escolhe, não vem do Senhor, né? Mas só que o Senhor não deixa faltar, né? Então a gente vê ali a provisão do Senhor, né? Quantas pessoas ali no Braguinha são abençoadas, de pessoas que não estavam trabalhando, aí foram no projeto, começaram a trabalhar, né? Quantas pessoas ali tiveram, até mesmo os ministérios, né? Ali o Senhor começou a falar. Sim, né? De forma poderosa. E é muita bênção, gente. É bênção demais, né? Só o Senhor para fazer isso só tudo. Só Ele. Não tem como você falar assim, eu não consigo, sabe? Falar assim, o Braguinha... o Senhor tocou no meu coração, mas não tem como falar que não é dele. É não tudo tem, dele, não tem. Ele, são todas as coisas. Não tem como falar que não é do jeitinho dele. É do jeitinho de Jesus, gente. Não tem como ser aquele projeto do jeitinho de Jesus. No sorriso era refletido o Senhor, nos abraços. O que acontece? Quando a gente faz algo grande assim, né? Foram dias intensos ali, a gente vivendo e estando junto o tempo todo, tomando café, almoçando, jantando, enfim, e vivendo aquela comunhão ali. Às vezes a gente ia numa sala, olha, alguém tá precisando de oração aqui, vai lá, chama uma irmã da intercessão, e tinha aquela troca e tudo mais, e a gente vive aquilo ali. E aí, o que a gente não pode deixar morrer, você também, né? Que trabalhe num ministério na tua igreja, né, que faça algo na obra do Senhor, que também não, vou falar algo redundante, que não acabe quando termina, né, que a gente possa dar continuidade, né, é claro que não vai ser da forma intensa quando a gente faz uma conferência, quando a gente faz um projeto, né, quando a gente faz algo assim, mas você pode continuar fazendo, exemplo, você é uma manicure,
né? Lá no Projeto Braguinha você foi usada dessa forma. Sim. Mas permita ao Senhor, peça a Ele, fala assim, ó, traz uma pessoa, uma mulher que eu possa ir lá fazer as unhas dela enquanto eu fizer, que eu fale do teu amor, sabe? E se você dá intercessão, pede, Senhor, manda alguém para eu estar discipulando, e aí chamam para um café, e aí vai conversando, falando da palavra de Deus. É colocar o evangelho em prática todos os dias, no nosso dia a dia, né? Porque na correria do dia a dia, se a gente for ver, daqui a pouco a gente só fez algo para nós. A gente trabalhou e é algo mecânico. Agora, quando a gente, no início do dia, eu já tive cada experiência, Marissa, com o Senhor, de eu acordar e falar, Senhor, me usa de uma forma diferente hoje. Eu quero que o Senhor trabalhe algo diferente. Né? Nem que tenha que mudar meus planos, os meus planos para o dia são esses, mas que o Senhor tiver que mudar o seu mood. E, assim, do Senhor fazer coisas de eu nem estar imaginando, de lugares onde eu estaria falando de Jesus, sabe? E vendo o mover do Espírito Santo e falo, olha como é diferente. Então a gente tem que convidar mesmo o Senhor, porque eu vou falar novamente, eu acho que eu já falei isso em todo o podcast, eu vou falar nesse novamente. O Senhor, ele é educado. O nosso Deus, ele é educado, né? Jesus disse, né? Eu tô à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Diferente do inimigo. Então, é por isso que nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? Porque ele não vai obrigar você a fazer nada. Ele vai te dar direcionamento. Você vai fazer se você quiser. O inimigo já não é assim. Se você der uma brecha, ele entra na tua vida e destrói. Destrói a tua casa, destrói o teu trabalho, destrói a tua vida financeira. E o Senhor não é assim. Por isso que a gente tem que convidar Ele o tempo todo para Ele estar presente com a gente. Ah, você vai tomar um café, se você vai sair, né? Se você vai trabalhar, que Ele esteja presente com você, chegar em algum lugar que você esteja orando, pedindo para Deus abençoar aquele lugar. A palavra de Deus diz, onde nós botamos a planta dos nossos pés, ali será abençoado. Então, que a gente comece a tomar posse da palavra. Mas como a gente toma posse de algo que a gente não conhece? Aí é onde você falou, a importância da gente ler e conhecer as É escrituras. interessante, Dani, que eu acho que Jesus, ele por onde ele passava, ele atraía as pessoas, Sim, né? Quando Jesus quando ele passava, as multidões seguiam ele. Então, Zaqueu, ele não tinha, ele queria saber quem era Jesus. sim, Ele foi, subiu numa árvore e tal para poder olhar. E nós somos assim. isso. Às vezes eu falo muito isso lá no meu trabalho para uma amiga minha, que às vezes a gente vê pessoas, né? Lá tem uma recepção, e as pessoas ficam ali horas na recepção. Aí eu falo para ela, eu falo assim, não é gente, é Jesus. As pessoas querem ir de encontro a Jesus. Sim. E às vezes a gente não percebe. É verdade. Às vezes a gente não percebe. É verdade. Né? Que elas têm prazer de estar ali, mas por conta da presença de Jesus no lugar. Sim, exatamente. Porque nós temos essa presença Isso. de Cristo em nós. E a gente não tem noção de quão precioso é isso. É verdade. Né? De como ele é libertador, a gente tá ali, né? Às vezes conversando, às vezes um bate-papo qualquer, né? Como vai a sua família, como é que você tá. Isso é simples, é um evangelho simples. Sim. Né? Às vezes você não vai citar a Bíblia, você não vai citar, né, algum versículo ali para a pessoa. Às vezes a nossa vida é a Bíblia, que as pessoas não conhecem, vão ler. É isso né? É o nosso testemunho de vida, né? Porque falar é muito fácil. A gente pode falar, né? O diabo, ele sabe a Bíblia inteira, muito melhor do que eu e você. Mas não é o saber, é você viver, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu, que você leu, né? Que você sabe. E é uma diferença muito grande. E às vezes, Dani, as pessoas podem estar olhando a gente, nossa, mas esse é um evangelho perfeito, né? Não é, nós não somos perfeitas, né? Estamos longe disso, de ser perfeitos. Mas quando a gente reconhece a nossa imperfeição, quando a gente tem humildade, eu tenho aprendido muito isso com o Senhor, porque o se humilhar é muito difícil. Muito difícil. No mundo egocêntrico, se você se humilhar ali, você realmente pedir perdão, às vezes, por uma coisa que você não fez, é difícil, mas é necessário. O próprio Cristo foi humilhado. Sim. Então, às vezes, a gente quer sentar na arquibancada, né?
para ficar olhando aquilo que Cristo fez, mas nós não queremos seu sacrifício também. Exato. E isso exige de nós. Cristianismo não é fácil. Não é fácil. Em nenhum momento os discípulos viveram uma facilidade. Nenhum momento, até mesmo, até nos seus momentos de Paulo aprisionado, ele cantava. Não é porque eu não estava sentindo dor, é porque a presença do Senhor era mais importante para ele do que aquele momento, porque ele tinha certeza que ia ser passageiro. Exatamente. E se a gente tiver essa visão de vida, por mais difícil que seja, eu acho que tudo começa a mudar. Você começa a ter um propósito. Exato, né? Exatamente. O nosso propósito é viver e o nosso evangelho muda. A gente começa a viver verdadeiramente o evangelho. Porque quando você começa a ter uma perspectiva do céu, quando você sabe que tudo que você vai passar aqui, olha quantos momentos difíceis você já passou. Sim. Eu já passei muitos, mas passou. Né? Então, assim, aqui tudo é passageiro. Agora, a eternidade, gente, a gente tem que viver aqui aquilo que a gente quer viver na eternidade, porque é muito incoerente você não querer ter uma vida com Deus aqui, você não querer praticar o que Ele te manda, né? Você não querer ter um relacionamento com Ele, de conversar com Ele, de fazer dele teu amigo, e aí quando morrer, que essa é uma certeza que todos nós temos, porque todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus venha enquanto nós estivermos, né? Nós todos vamos, e aí você querer viver uma vida salva, uma vida no céu com Jesus, né? Tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade. E assim, eu tenho muita vergonha, assim, quando, como você mesmo falou, né? Eu tô no conselho missionário, faço parte do conselho missionário da nossa igreja, e eu fico com muita vergonha quando eu vejo um missionário, por exemplo, a gente tem um missionário, que é o pastor Jacó, ele é da Bahia. Ele vai para uma outra cidade, de barco. Aí você fica pensando, falei, caraca, eu falei assim, e é muito difícil, ele vai de barco para essa cidade. Ali ele implantou um trabalho, né? E esse trabalho já está dando fruto, tem mais de 20 pessoas já. E é muito custoso, porque ele falou que não come, sabe? Ele estava falando, ele falou assim, olha, irmã, às vezes, para poder ter o dinheiro da passagem do barco, eu deixo de comer para pagar o barco. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque ele entende que esse sacrifício vale a pena, porque eles são vidas. Isso. Aí você vê, eles estão vivendo o evangelho. Né? Às vezes dá uma chuva, uma chuvinha, a gente não quer ir para a igreja, né? Às vezes um amigo chama para... tô precisando conversar, não tenho tempo. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que rever aqui no Brasil, né? A gente tem que rever muito os nossos conceitos de evangelho e voltar, sabe? O Senhor tem falado muito isso comigo já há um bom tempo. Voltar ao evangelho puro e simples, ao evangelho que é sentado, sabe, e é falado como Jesus fazia, não tinha nada de grande, não tinha nada de, né, ele falava, né, ele era a palavra, né, ele era o verbo, então ali ele falava, sentava embaixo de uma árvore e as pessoas ouviam, eram transformadas, né, como a mulher que foi lá no poço, né, que ele estava esperando, né, e ele falou, olha, quantos maridos você tem? Esse não é teu? E ele foi revelando toda a vida dela ali, na simplicidade, só ele e ela. Não tinha nada em volta que fizesse aquele... né? Era só ele e ela. E através da palavra, ela foi confrontada e ela voltou gritando e contando e falando de Jesus. Foi a primeira missionária. Sim. Entendeu? Então, olha como era puro, simples, o evangelho genuíno, sabe? E eu fico triste quando eu vejo que hoje falta tanto isso, sabe? Onde as pessoas estão, eu vou visitar uma igreja, vou visitar outra igreja, vou visitar a igreja que eu acho que é melhor para mim, que me atende da melhor forma, sendo que você é a igreja, você tem que estar lá para doar, não falar assim, aonde o Senhor quer que eu esteja? Aonde eu vou somar? Onde eu vou poder trabalhar na tua obra? Né? A gente tem que voltar no poço, né? Tem que voltar no poço. Tem que voltar no poço. Com Jesus. Exatamente. Então, gente, esse foi o podcast com a Marissa. Marissa, você quer deixar umas considerações finais, falar algo para as mulheres, se você quiser incentivar, deixar uma palavra, sabe, de ânimo ou de exortação, né? Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, fica à vontade, esse espaço é seu. Eu vou estar lendo um versículo aqui no meu celular.
Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem ouvidos? Como está escrito, quão formosos pés são os que anunciam as coisas boas. Então, assim, ainda muita gente precisando conhecer esse Cristo, precisando conhecer esse amor. E nós podemos fazer isso por essas pessoas, né? Nós precisamos fazer isso por essas pessoas. Que você se sinta aí encorajada, que você se sinta aí fortalecida, para que você seja canal de bênção e alcance outras pessoas, alcance a sua família, alcance pessoas que estão longe, às vezes, que você... Os improváveis, né? Jesus, ele cuidava dos improváveis. Ele faz aquele que não era nada, né? Que se sentia nada, um missionário, assim como fez com essa mulher. Então, que o Senhor esteja abençoando vocês. Obrigada. Amém, amém. Foi um prazer receber você. Foi um prazer trabalhar mais de perto com você no Braguinha, que vem os próximos, para honra e glória do Senhor. De verdade, ó, essa aqui é uma lembrancinha para você sempre lembrar da gente, do nosso podcast. Vê só o que está escrito. Deus escolheu a mulher certa para esta obra. Essa mulher é você. É você. Então, toda vez que você olhar, que você lembre desse momento, né? E eu quero agradecer vocês também que ficaram aí até agora, né? Assistindo e conhecendo um pouquinho mais de quem é a Maressa, essa serva do Senhor, um pouquinho das histórias que ela tem para passar. E antes de encerrar, eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos. Pai de amor e de bondade, louvado, engrandecido seja o teu nome, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento, ó Pai, tão precioso, ó Deus, desse bate-papo, ó Pai. Ó Deus, como é bom falar da tua palavra, Senhor. Ó Deus, ouvir experiências, ó Pai, refletir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, por esse momento tão simples, mas tão poderoso. Ó Deus, e que tudo que foi falado aqui, ó Pai, o Senhor possa, Deus, de forma poderosa, Senhor, falar no coração de cada mulher que vai ouvir, que está ouvindo e que vai ouvir ainda esse podcast, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer o renovo, que o Senhor possa trazer, ó Pai, de volta, Senhor, ao coração delas, ó Pai, o evangelho puro e simples, que é, ó Senhor, a tua palavra, que elas possam, ó Senhor, se sentir fortificadas, ó Pai, e incentivadas, ó Deus, a pregar mais ainda, Senhor, a tua palavra, a dispor do tempo delas, ó Pai, para pregar o teu evangelho, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa usar, ó Pai, o dom de cada uma, que foi o Senhor que concedeu, ó Pai, para que elas possam, ó Senhor, propagar as boas novas do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa completar no coração delas aquilo que nós não falamos aqui, porque é o teu Espírito, ó Deus, que frutifica, que, ó Pai, fala de forma individual com cada uma de nós. Nós te glorificamos, nós te louvamos, porque ao Senhor é toda a honra, é toda a glória, é todo o louvor. Em nome de Jesus, amém, amém. Um beijo, até a próxima. Se Deus quiser, em breve teremos mais convidadas. Fiquem sempre ligadinhas aí no canal. E se você quiser saber um pouquinho mais, quiser conversar mais comigo, com a Maressa, pode mandar mensagem, a gente entra em contato, toma um café, que a gente ama, né? Vamos tomar um café. Exato, vamos tomar um café. E é tão bom, né? Então a gente sempre vai estar aqui à disposição de vocês, tá? Que Deus os abençoe de forma poderosa. Tchau, tchau!